Bom dia, moçada do segundo colegial aí do COC. Vamos estar dando prosseguimento aí às apostilas e eu vou estar mostrando aqui para vocês então o módulo 66 da frente 211. Vai estar lá na página 41, né? E trabalha com análise combinatória e dentro da análise combinatória o arranjo simples. Coloquei algumas fórmulas aqui já vistas que pode estar interessando na resolução do exercício. Lembre-se do fatorial, representado por uma exclamação. É sempre o número diminuído de 1 até chegar no 1. Não existe fatorial de número negativo nem zero, portanto esse n obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Fábio, mas não existe fatorial de zero, de números negativos, e ali não chega no zero. É porque aqui existe fatorial de zero como sendo 1 e fatorial de 1 também é 1. Então, nesse caso aqui, prestar bastante atenção, que em alguns exercícios a pegadinha vai estar aí. Permutação trabalha muito com a mesma quantidade de elementos para a mesma quantidade de lugares. Aparece muito na palavra anagrama. E nós vamos estar vendo o arranjo simples. Essa daqui é a permutação com repetição. Por exemplo, a palavra arara, onde a letra A se repete 3 vezes, você coloca o fatorial aqui de baixo. Bom, voltando aqui no arranjo simples, o primeiro exercício da apostila, ela fala assim: você tem uma prova de 100 metros rasos, são 8 corredores, ele quer saber a possibilidade de premiação. Então, nesse caso aí, os arranjos possíveis pode ser feito pela lógica. Por exemplo, o pódio é composto de 3 lugares: primeiro, segundo e terceiro lugar. O cara que ganhou o primeiro lugar, eu tenho 8 possibilidades. Os 8 corredores têm a possibilidade de pegar o primeiro lugar. O cara que pegar o primeiro não vai estar no segundo, então eu passo a ter 7 possibilidades aqui. Uma a menos, fatorial. E os 7 que competiram aqui, um vai ser premiado com o segundo lugar. Eu passo a ter só 6 disputando a medalha de bronze, ou o terceiro lugar. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar. Na análise combinatória, os princípios usados, ou os principais princípios, é o da multiplicação e o da preferência. Então, nesse caso aqui, eu vou estar usando o princípio da multiplicação. E usando o princípio da multiplicação, eu posso fazer aí 7 vezes 6, 42, vezes 8, 16, vai 1, 32, 33, são 336 possibilidades diferentes que eu tenho para formar meu pódio, ok? Bom, repare que aqui nesse exercício eu usei a lógica. Aí você vai falar assim: Fábio, mas e a fórmula do arranjo? Eu também posso estar aplicando ela. Então olha só, um arranjo de 8 elementos para 3 lugares. Eu já vi essa representação em livros didáticos como sendo um arranjo de 8 elementos para 3 lugares, separado por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, aplicando isso na fórmula, eu tenho fatorial de 8, entre parênteses, fatorial de 8 menos 3. Olha só. 8 menos 3 dá 5, fatorial de 5. O que eu vou fazer? Eu vou empurrar o 8 até o 8, sempre tirando 1 no fatorial. Então 8 menos 1, 7, 7 menos 1, 6, 6 menos 1, 5. Empurrei o fatorial em cima no numerador até ele chegar no fatorial de 5. A ideia é fazer o fatorial sumir. Então a multiplicação me permite a simplificação
e você passa a enxergar que fatorial de 8 elementos para 3 lugares é o mesmo que 8 vezes 7 vezes 6, que é o que restou. E aí você cai nesse mesmo caso, 336 possibilidades diferentes. Fábio, posso resolver assim? Pode, usando a lógica. Ah, posso usar a fórmula? Quando aparecer a fórmula, você tem que saber estar aplicando a relação que resolve essa fórmula, ok? Então tá aí o exercício 1. Eu vou apagar para estarmos fazendo o exercício 2, ok? Então vamos lá. Apagando esse cara aqui, vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele fala o seguinte: um campeonato de futebol organizado em uma empresa, foram inscritos N times num campeonato de futebol. Tá aqui, N times. Você não sabe quantos times tem. O número de maneiras distintas. Então ele menciona essa palavra aqui, ó, maneiras distintas. Lembrando aqui, ó, que a palavra distintas me interessa muito. De se premiar, então a premiação do primeiro e do segundo colocado é igual a 30. Ele fala que eu tenho 30 maneiras de estar fazendo essa premiação do primeiro e do segundo colocado. Determine o valor de N. Então vamos lá. Nesse caso aí, repare, distintas é sem repetição, diferentes. Então sem repetição. Vou apagar esse cara aqui. Repetição. Tá aí. E sem repetição, como é que eu vou começar meu pensamento? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho a premiação do primeiro e do segundo colocado. E agora eu vou começar diferente. Eu já tenho que a resposta é 30. Então o que eu vou fazer aí? Vou voltar aqui na fórmula, na relação original que eu mostrei aqui. E vou falar que nessa primeira casa eu tenho N times. Na segunda casa eu já não vou ter N times. O primeiro foi premiado, eu vou ter N menos 1. Pelo princípio da multiplicação, posso então, olha só, usar a multiplicação, regra distributiva aqui, resolver como sendo N ao quadrado menos N é igual a 30. Vou trazer o 30 para o lado de cá. N ao quadrado menos N menos 30 é igual a zero. Vira uma equação do segundo grau, onde eu posso falar que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 1 e o valor de C é igual a menos 30. Você pode estar usando a relação de Girard, soma e produto, ou delta e Bhaskara, o discriminante. Então vai ser B ao quadrado, ele fica positivo 1, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 30. Logo, delta, menos com menos mais, 120 com 1, 121, uma boa raiz, um bom lugar para parar e ver se está tudo certo, porque raiz quadrada de 121 é 11. Por Bhaskara, trabalhando em relação a N, menos B, o B é negativo, então eu vou ter mais 1 pelo conflito de sinal, mais ou menos raiz quadrada de 121, que é 11, dividido por 2 vezes o A é 1, fica 2. Daqui eu tenho N1, pelo sinal de mais, 1 mais 11, 12, dividido por 2, 6, e N2, pelo sinal de menos, menos 10, mais 1 com menos 11, menos 10, dividido por 2, dá menos 5. Repare então
que vindo aqui nessa preferência, nessa condição de existência do fatorial, o n tem que ser maior ou igual a zero, apesar de ser uma solução, não convém essa resposta. Então a solução aqui é 6. Logo eu tenho 6 times, posso falar então que n é igual a 6. Ok, moçada? Tá então o exercício 1 e 2. Eu vou estar deixando aí para vocês estarem fazendo o 3, o 4, o 5 aí das atividades, e qualquer dúvida eu vou estar à disposição para vocês aí. Falou, um abração.